A agência internacional de notícia Reuters publicou no Twitter, aspas, como o presidente Donald Trump procura desacreditar a eleição de 2020 com alegações infundadas de fraude eleitoral, sua equipe bombardeou seus apoiadores com pedidos de dinheiro para ajudar a pagar por contestações legais dos resultados. Fecho aspas. Anne Applebaum, jornalista americana, vencedora do Prêmio Pulitzer com o livro Gulag, uma história dos campos de prisioneiros soviéticos e autora do recente Crepúsculo da Democracia, que tem sido muito comentado no debate público, comentou o seguinte também na rede social, abro aspas para ela, parece que o dinheiro doado a Trump para seus inúteis desafios legais vai realmente acabar em seu bolso, um último golpe antes de sair de D.C., fecho aspas para ela se referindo a Washington, D.C., dando, portanto, uma alfinetada no presidente americano. No Wall Street Journal, o estrategista republicano Karl Rove, que foi assessor de George W. Bush na presidência e é colaborador da emissora Fox News desde 2008, publicou um artigo com o seguinte título, aspas, este resultado eleitoral não será anulado. Fecho aspas. E o subtítulo dizia, as recontagens ocasionalmente mudam as margens na casa das centenas, mas nunca em dezenas de milhares. Fecho aspas. Aliás, só um registro. Essas centenas que ele está mencionando são centenas de votos mesmo, não são centenas de milhares. Por isso ele está dizendo que é muito difícil chegar às dezenas de milhares a ponto de alterar o resultado. Um trecho aqui do artigo do Karl Rove, abro aspas para ele. O senhor Biden manobrou com sucesso para fazer da eleição um referendo sobre a personalidade do presidente e como ele lidou com a Covid-19. Por meses, o senhor Trump se contentou em lutar naquele terreno, tentando apenas de forma intermitente contrastar sua agenda com a de seu adversário. Fecho aspas aí para o Karl Rove, que está constatando agora tudo aquilo que a gente mostrou ao longo do mês de outubro e de novembro também, nesse programa que eu mostrei na minha coluna na Cruzoé, como a pandemia alterou aí o cenário e foi explorada pelo Joe Biden, inclusive associando aquelas declarações mais controversas do Donald Trump a outras declarações que representam aquela postura mais reacionária, mais fanfarrona dele, juntando tudo isso no pacote da personalidade e tentando fazer com que o eleitorado votasse contra aquele tipo de comportamento. Outro trecho do artigo do Karl Rove, abro aspas, existem apenas 3 disputas estaduais na última metade do século em que as recontagens mudaram o resultado. A corrida para o Senado de New Hampshire em 1974, a disputa para governador de Washington em 2004 e a eleição para o Senado em Minnesota em 2008. Os candidatos nessas disputas foram separados, respectivamente, por 355, 261 e 215 votos após o dia da eleição. Essas margens não são muito parecidas com as de hoje. Biden liderou em Wisconsin por 20.540 votos, Pensilvânia por 49.064, Michigan por 146.123, Arizona por 12.614, Nevada por 36.870 e Geórgia por 14.118. Fecho aspas aqui para o Karl Rove, só para comentar que esses eram os números quando ele publicou o artigo ontem. Talvez se a gente for olhar agora, esses números podem ser um pouco diferentes. Para vencer, Trump, continua Karl Rove, deve provar a fraude sistêmica com votos ilegais na casa das dezenas de milhares. Não há evidências disso até agora. A menos que algumas apareçam rapidamente, as chances do presidente no tribunal diminuirão vertiginosamente quando os estados começarem a certificar os resultados, como a Geórgia fará em 20 de novembro, seguida pela Pensilvânia e por Michigan em 23 de novembro, Arizona em 30 de novembro e Wisconsin e Nevada em 1 de dezembro. Ao assentar os eleitores de um candidato, essas certificações irão aumentar a barreira legal para derrubar os resultados estaduais e tornar ainda mais difícil para o Sr. Trump prevalecer antes da reunião do colégio eleitoral em 14 de dezembro. Fecho aspas. Karl Rove, repito, que é estrategista republicano, do Partido Republicano, partido do Donald Trump, conclui o artigo dizendo que encerrar esta eleição será um passo difícil, mas necessário, para restaurar alguma unidade e equilíbrio político.
Quando seus dias de tribunal terminarem, o presidente deve fazer sua parte para unir o país, liderando uma transição pacífica e deixando as queixas para trás. Fecho aspas. No momento, porém, e aqui vem o outro lado, Trump segue acusando fraude. O alvo da vez é a Dominion Voting Systems, sistema de votos Dominion que fabrica softwares usados por governos locais para ajudar a organizar suas eleições. O presidente americano turbinou no Twitter as alegações de que falhas de software levaram a erros na apuração. Em maiúsculas, Trump citou relatos do canal trumpista One American News de que a Dominion excluiu 2.700.000 votos em Trump em todo o território nacional e de que os estados que usam o sistema direcionaram 435.000 votos em Trump para Biden, sendo 221.000 só na Pensilvânia. Isso foi, portanto, o tweet do Trump. Quem está acompanhando esse programa com imagens está vendo cada print aí desses tweets que eu estou citando. O Scott Adams, o autor das tirinhas Dilbert, que previu a vitória de Trump em 2016 e escreveu o livro Ganhar de Lavada, Persuasão em um Mundo onde os fatos não importam, comentou que pelo menos esta alegação, se verdadeira, encerra a conversa sobre a alegada fraude não ser grande o suficiente para mudar o resultado. Essa foi a frase que o Scott Adams publicou no Twitter. Agora, a expressão "se verdadeira" ilustra o atual grau de confiança dos que cogitam uma virada judicial de Trump. Então, há essas alegações, os canais trumpistas, o Trump está lá, uma parte da direita americana, tem uma outra que já está querendo virar a página, então a gente vai aguardar. Aqui é o que eu falei, a pedido de recontagem, recurso judicial são instrumentos legais dentro de uma eleição, de acordo com as regras locais, os termos da lei. Pode se definir que vai ser aberta uma investigação, pode-se alterar um resultado, mas o que vocês estão vendo, o próprio Karl Rove dizer é que a crença em que um número de eventuais irregularidades seja suficiente para dar a vitória ao Trump e não ao Biden, realmente é uma possibilidade remota, é isso que está sendo apontado. Aqui, se aparecerem as provas, nós vamos mostrar, nós vamos acompanhar tudo, independentemente de favorecimento a qualquer lado que as notícias tenham, né? Que elas sejam positivas ou negativas para qualquer lado, mas aqui a gente dá o panorama geral daquilo que está sendo discutido. Agora, o antagonista publicou há pouco também que assim que sair da Casa Branca, em 20 de janeiro, Donald Trump vai enfrentar uma série de problemas na justiça, de acordo com o Wall Street Journal. Entre eles, uma investigação criminal em Manhattan, uma investigação civil da Procuradoria-Geral de Nova York sobre suspeitas de fraude e vários processos judiciais. Trump vai perder a equipe de advogados da Casa Branca que o defendem há quase 4 anos e também vai perder a proteção do Departamento de Justiça, que tem uma política de proibir os procuradores federais de processar presidentes no exercício do cargo. Os advogados de Trump têm conseguido atrasar o andamento de muitas ações, colocando dúvidas sobre a legalidade de processar um presidente. Isso certamente é um fator que pesa também para o Trump não aceitar esse resultado enquanto todos os recursos judiciais, todos os pedidos de recontagem não sejam avaliados devidamente, repito, de acordo com os termos legais. O que eu critico, naturalmente, é a maneira como esse tipo de acusação é feita e, claro, aquelas certezas absolutas, muitas vezes baseadas em postagens que depois já se revelam falsas, como já aconteceu, né? Ontem eu citei aqui no programa o caso daquele carteiro que havia feito uma alegação que foi reproduzida em vídeo pelos trumpistas, pelos bolsonaristas aqui no Brasil, tem o pessoal que é bolso-trumpista, e ele já confessou aos investigadores que foram alegações falsas, que essa fraude, portanto, é uma fraude, é uma denúncia fraudulenta. Aquilo não aconteceu da maneira como ele colocou. Se houve ou não outros casos, a gente vai avaliar aí conforme essas provas, essas eventuais evidências surgirem.